Pessoal, vamos falar agora sobre análise de crédito. Esse é um dos temas mais importantes para quem tem uma ESC. A análise de crédito deve ser feita sempre com muita disciplina e extrema atenção aos dados. Por que isso é tão importante? Porque nem tudo que reluz é ouro. Às vezes o cliente parece que tem muitos recursos, às vezes o cliente parece que é rico, mas quando você vai investigar bem com o uso de dados, você vai perceber que a casa dele é alugada, que o carro é financiado, que as férias foram parceladas, que ele está com dívidas enormes no banco e, apesar de parecer ter condições, pode não ter aquela condição toda de fazer um bom contrato. Novamente, é uma das atividades mais importantes para o empresário de crédito. Você deve fazer isso com muita disciplina. Chegou um novo cliente? Faça análise de crédito. Vai fazer um novo contrato? Faça análise de crédito novamente. As condições mudam e as condições mudam rapidamente quando se fala de crédito. Use dados confiáveis, de fontes seguras e faça também projeções futuras. Tente imaginar como que vai ser o futuro daquele cliente. Algumas operações são também mais arriscadas do que outras e vão exigir ainda mais a sua atenção. Por exemplo, num contrato de grande monta, sem garantias, você deve tomar extremo cuidado. Um método muito utilizado para análise de crédito globalmente é o 5C. Vamos explorar aqui o que quer dizer o 5C. É uma metodologia muito utilizada e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo aqui. O 5C do crédito estabelece que a gente deve sempre analisar os seguintes fatores antes de conceder um crédito. Primeiro é o caráter, depois capacidade, capital, colateral e condições. Se a avaliação de algum desses pontos for negativa, você deve evitar conceder o crédito. Vamos explicar agora o que quer dizer cada um deles. Primeiro é o caráter. E ele está em primeiro aqui, não é à toa. O caráter é uma das coisas mais importantes para você investigar no seu cliente. E o que é o caráter? Caráter é o histórico do cliente no mercado. É a reputação dele, é o comportamento dele no pagamento das dívidas, a confiabilidade desse cliente. Então, o que é um bom cliente do ponto de vista de caráter? Ele sempre paga as contas em dias, ele sempre honra com os seus contratos, ele não contrai crédito demais, ele tem boa reputação no mercado, ele tem boas referências comerciais e bancárias. E toda vez que você faz o histórico de crédito dele, toda vez que você faz a análise de crédito dele, ele sempre mantém uma consistência. Ele mostra que ele é capaz, ele mostra que ele é responsável com as suas contas. Como é que você verifica se o cliente tem um bom caráter? Com quais dados você vai fazer essa avaliação? Primeira fonte de dados que é extremamente importante para isso é o uso do Bureau de Crédito. Então, você já deve ter ouvido falar do Serasa, do SPC, o COD, o Boa Vista. Esses birôs de crédito, eles trazem informações muito relevantes para você saber, por exemplo, o score positivo de crédito. Ou você saber o score da própria instituição, onde se ele tiver alguma conta ali a pagar, onde se ele tiver alguma conta em atraso, vai afetar o score de crédito dele. Também é importante você consultar certidões negativas no governo federal, governo estadual, municipal, todos têm certidões negativas que podem ser consultadas de graça. Você também pode consultar informações dos tribunais de justiça, em todas as instâncias. É possível fazer isso com sistemas que centralizam todas as informações. Então, se o seu cliente tem algum processo contra ele, isso pode refletir algum problema no caráter. Porque o caráter também não é só de crédito. Eventualmente, você pode estar fazendo um negócio com alguém que tem uma ficha criminal extensa. Ele pode até parecer ter uma boa histórico de crédito, mas quando você puxa a ficha dele na justiça, ele está enfrentando vários problemas que podem ser muito sérios. Então é importante avaliar isso. Pagamentos atrasados e problemas na justiça, mesmo que pequenos, eles revelam problemas quanto ao caráter da pessoa ou da empresa. Tomem muito cuidado ao ignorar esses fatores. Tá? Uma vez que ele está devendo a alguém, ele pode deixar de te pagar também. Revela que a pessoa não tem a preocupação devida
em manter as contas em dia. Ter um bom caráter é pagar as contas em dia e não assumir responsabilidade além daquilo que ele dá conta de arcar. Bom, aqui nesse slide nós temos algumas certidões negativas que você pode tirar do governo federal, estadual, municipal de forma gratuita, tanto para empresas que têm funcionários quanto para empresas que não têm funcionários, você tem certidões negativas que são interessantes. Então, sigam aqui essa tabela, os links vão estar todos disponíveis para vocês fazerem essas consultas. Em anexo a esse treinamento, existe um checklist completo para análise de crédito e os links para cada um desses sistemas do governo estarão disponíveis lá. O segundo C do crédito, pessoal, é a capacidade. O que quer dizer capacidade? É a habilidade financeira do cliente de honrar seus compromissos. Você tem que ter dados para comprovar que de fato ele tem essa capacidade que ele diz ter. Como é que você comprova a capacidade? Você pode avaliar o fluxo de caixa do cliente, por exemplo, olhando a conta bancária dele. Você pode pedir uma renda comprovada, se ele tiver uma segunda fonte de renda, por exemplo, ele ou os avalistas. Você pode fazer uma análise da relação dívida e renda utilizando dados do registrado do Banco Central, por exemplo. Então, fontes de dados interessantes para isso são os extratos bancários e os extratos do registrado dos sócios, segundo o Banco Central. Tá? Uma dica importante para vocês. Analisar extrato bancário hoje em dia se tornou uma tarefa muito fácil se você fizer o uso de ferramentas como o ChatGPT. Você pode pedir os últimos meses de extrato bancário para o seu cliente e jogar essas informações para uma ferramenta como o ChatGPT para que ele faça análise para você sobre as entradas e saídas. Ele vai conseguir sumarizar essas informações muito bem e de forma muito fácil e rápida para você. Então, uma dica, algo que eu tenho usado para conferir essas informações, eu tenho certeza que vai ser útil para vocês. Outra dica também com relação à capacidade é que você não permita que os avalistas ou os devedores solidários dessa operação comprometam mais do que 30%, 40% da renda deles com os empréstimos. Então você colocou ali um avalista, por exemplo, que é um funcionário público, e digamos que o valor da parcela está comprometendo 50% do salário dele. Não permita que isso aconteça, porque eventualmente se você tiver que cobrar a dívida desse avalista, você já sabe que ele vai ter uma dificuldade extrema para pagar. Uma última dica para vocês, pessoal, é que vocês não confiem nos demonstrativos contábeis e nos balanços de micro e pequenas empresas. Muitas vezes essas informações são peças de ficção. Nenhum grande banco aceita essas informações atualmente, justamente por conta disso, porque elas não são auditadas e muitas vezes não refletem a realidade do negócio, ok? Então, foco, se vocês querem analisar a capacidade, foco em analisar os extratos bancários das empresas, foco em analisar a capacidade de renda dos avalistas e dos devedores solidários e o uso do registrado do Banco Central também pode ser muito útil nesse momento. Terceiro C é o capital. Capital são os recursos próprios e o patrimônio que fortalecem a capacidade financeira. Então aqui você tem pontos chaves para analisar o capital. É o patrimônio líquido do cliente, são os bens e os ativos disponíveis, as reservas financeiras do cliente e a estabilidade de renda. O que você quer saber é se o cliente, no fundo, se ele tiver que ser executado, ele tem condição de arcar com aquela dívida. Tá? Se o cliente não tem nada, vai ser muito difícil você cobrar dele, eventualmente, qualquer coisa. Então, o capital serve para isso. Fontes de dados para você verificar o capital. Você pode pedir o imposto de renda pessoa física dos sócios, nos últimos 3 a 5 anos desse imposto de renda. Você também pode fazer consulta online sobre os bens, como, por exemplo, os carros e os imóveis dos sócios da empresa e dos avalistas também, para comprovar que, de fato, eles têm capital suficiente para atender a esse contrato que eles estão assinando com vocês. Quarto C é o colateral. Colateral é parecido com capital, mas a diferença é que aqui você está falando de garantias oferecidas no contrato para reduzir o risco da operação.
Enquanto no capital a gente está falando de todo o patrimônio do cliente, de todo o patrimônio dos sócios que fazem parte ali do contrato, no colateral a gente está falando daquilo que foi dado em garantia naquele contrato especificamente. Então, podem ser veículos, podem ser títulos, podem ser imóveis, você tem que avaliar esses bens que foram dados em garantia para você, para saber se de fato eles têm liquidez, para saber se de fato eles estão desembaraçados e eventualmente podem ser executados caso o seu cliente se torne inadimplente. Então, por exemplo, no caso de imóveis, você tem que verificar no cartório de registro de imóveis se o imóvel já não está dentro de já não está rolado em outra alienação fiduciária, se já não está comprometido numa hipoteca, por exemplo. No caso de veículos, você vai verificar a mesma coisa, se por acaso no documento ele não mostra que o cliente já colocou aquele carro alienado em alguma operação, isso você verifica também no Sistema Nacional de Gravames. No caso dos títulos, você pode verificá-los nas registradoras, dependendo do título. E o último C são as condições. As condições aqui são fatores externos e específicos que impactam na operação de crédito. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de fatores que não dependem do seu cliente, que não dependem da sua ESC. São fatores da economia em geral, da macroeconomia, inclusive. Então, você tem que avaliar a situação econômica geral do país, ou da sua cidade, ou do setor de atuação daquela empresa. Você tem que analisar também as condições contratuais, as taxas, os prazos, os indexadores, para saber se aquele cliente está dentro de um cenário onde as condições de mercado, as condições econômicas vão ser favoráveis para ele fazer o pagamento daquele contrato. Então, um exemplo, digamos que o seu cliente está trabalhando numa indústria, num determinado segmento que você não confia, que você acha que aquilo não tem muito futuro no longo prazo. E ele quer fazer um contrato com você de longo prazo. Você tem total liberdade para negar aquele contrato, que você vai assumir que as condições futuras não são favoráveis, que você não acredita que aquilo vai ser algo positivo para o seu cliente no futuro e assume que aquilo vai ser um grande risco para a sua operação. Então, condições é isso, condições externas, condições de mercado, condições de setor, que você deve avaliar cada caso utilizando diversas fontes de dados. Aqui eu linkei algumas fontes de dados, como por exemplo do IBGE, que são interessantes para você avaliar os setores e a macroeconomia também. Bom, já falamos dos 5 Cs de crédito, vamos falar agora um pouco mais sobre os dados que você vai utilizar para fazer as análises de crédito. Os dados são fundamentais. O score de crédito é um dos mais conhecidos. O score de crédito ele é computado por cada uma das empresas conhecidas como birôs de crédito. Então, no Brasil, você tem hoje poucas, como, por exemplo, o Serasa, o Boa Vista, o Quod, que são capazes de gerar esse score de crédito. E ele vai refletir um modelo estatístico proprietário daquela empresa. Tá? Então, o score que você vai encontrar no Serasa provavelmente é diferente do mesmo score que você vai encontrar no Boa Vista para o mesmo cliente. Porque a forma de calcular o score é diferente dependendo da empresa. Inclusive, eles usam dados diferentes no cálculo do score. Tá? Não existe nenhum tipo de padronização com relação a isso. Os birôs consideram os dados do cadastro positivo do BC no cálculo do score. Porém, ele é apenas mais uma das variáveis, entre outras. As variáveis mais comuns de serem encontradas são a inadimplência, o número de protestos, o histórico de pagamentos e assim por diante. O cadastro positivo é alimentado por informações de pagamento em dia de contratos de serviços contínuos, como por exemplo água, luz, telefone, etc. Então, se um cliente tem um cadastro positivo bom, ele tem um bom histórico, com certeza aumenta o score de crédito junto ao birô de crédito também. Mas como isso impacta depende de cada empresa. O score, é importante lembrar, ele é uma visão do momento. Ele é um bom indicador do caráter do cliente, mas ele é uma visão daquele instante. No caso do Serasa, do Quod do SPC, a partir do número 700, ele já é considerado um score excelente. No Boa Vista,
o número 800 é o mínimo para o score ser considerado excelente. Mas por que eu falo que ele é um indicador do momento? Porque hoje o cliente pode estar com o score 1000, o máximo possível. A partir do momento que ele deixa de pagar alguma conta, que ele atrasa alguma conta, ou tem um cheque sem fundo que foi detectado pelos bancos, o score dele vai cair. E ele pode cair muito rápido. Ele pode cair de 1000 para menos de 500 em poucos dias. Então é importante você não analisar apenas o score. Você tem que analisar todo o contexto por trás daquele score e o histórico do cliente para saber se de fato aquele score pode se repetir no futuro. Bom, o que você vai encontrar de dados em todo birô de crédito? Tem alguns dados que são muito importantes e são compartilhados entre todos os birôs de crédito, como por exemplo o Refin. O Refin é o Registro de Inadimplência Financeira. É uma base de dados provida pelo Febraban e pelo Banco Central que registra todas as operações e inadimplências com os bancos. Por exemplo, se o seu cliente deixou de pagar um empréstimo, um financiamento com um grande banco, ele vai estar listado no Refin, que é compartilhado entre todos os bancos e você vai ter acesso a essa base utilizando um birô de crédito. Ok? Outra base de crédito, outra base de dados que é muito importante para vocês é a própria base de dados de inadimplência com empresas. Então, toda vez que uma empresa detecta que um cliente deixou de pagar um boleto, por exemplo, deixou de pagar alguma conta, ele pode entrar num birô de crédito e fazer um cadastro de inadimplência lá. Então, por exemplo, ele pode fazer um cadastro de inadimplência no PFIN, no Serasa, ou ele pode cadastrar a inadimplência no SPC, ou no SCPC Boa Vista. Esses são bases de dados proprietárias. Então, quando uma empresa detecta uma inadimplência e registra a operação no Serasa, não quer dizer que ela vai aparecer no SPC, a não ser que exista um acordo entre SPC e Serasa para exibir essas informações. Mesma coisa no Boa Vista. Registrou inadimplência no Boa Vista, não quer dizer que vai aparecer nos outros birôs de crédito. Então, entenda bem com o seu birô de crédito quais são as informações que estão disponíveis lá. Tá? Já no caso do Refin é um pouco diferente. O Refin, como vem das instituições financeiras e é mantido pelo Banco Central e pela Febraban, essas informações são compartilhadas com todos os birôs de crédito. A mesma coisa se aplica ao cadastro de cheques sem fundos, também mantido pelo Bacen. Você vai encontrar o CCF em todos os birôs de crédito. Protestos de cartório também são títulos que foram protestados em cartórios em todo o país. Os birôs de crédito centralizam essas informações. É claro que o birô de crédito tem que fazer a parceria com os cartórios para buscar essa informação e exibir para vocês, mas você encontra isso de fato em todos os birôs de crédito atualmente. Tá? Todas essas são bases de dados que você encontra nesses players que eu falei. Serasa, COD, Boa Vista e SPC, dentre outros. Que outra fonte de dados também é muito interessante para quem está fazendo análise de crédito? É o Registrato. O Registrato do Banco Central, ele vai reunir informações sobre operações de crédito feitas com bancos, feitas com instituições financeiras. Então, por exemplo, financiamentos, empréstimos, limites contratados com os bancos vão estar todos listados no Registrato. As dívidas também estão listadas lá, inclusive dívidas em aberto e atrasados, vão ser identificados dessa forma. Você também consegue saber qual que é o limite de crédito de cada instituição financeira com o cliente. O único problema aqui é que as ESCs não têm acesso direto ao Registrato. Então, por mais que o Registrato seja uma ferramenta fundamental para você conseguir entender a dinâmica de crédito do seu cliente, infelizmente as ESCs não têm acesso direto a ela. O que você pode pedir é pedir para o seu cliente entrar no Registrato e fazer a extração do extrato do Registrato para você. Você pode pedir isso ao seu cliente de boa fé vai fornecer essas informações e vão compor aí a sua análise de crédito. É uma informação muito importante, sem a menor sombra de dúvida. Outra informação que é fundamental numa análise de crédito é a consulta judicial. O Brasil é um país onde muitas disputas são resolvidas na justiça. Então, por isso, é importante você verificar se não há algo ali relativo ao seu cliente que pode ser uma fonte valiosa de informação para análise de crédito.
Então, vamos dizer que seu cliente esteja sendo processado por conta de uma dívida. Existe uma disputa, pode ser inclusive uma dívida relativa à dívida trabalhista, por exemplo, ou dívidas previdenciárias de grande monta. Se o seu cliente está sendo processado com relação a isso, não quer dizer que ele já perdeu a causa, mas isso representa um risco, porque se ele vier a perder aquela causa, pode ter um grande impacto para ele no futuro. E não estou falando aqui só de processos que foram iniciados pelo governo, ele pode ser réu de ações de vários tipos que podem impactar a capacidade dele no futuro, inclusive processos relativos a fraudes, a crimes patrimoniais, a problemas com roubo, com estelionato, por exemplo, problemas com mandatos de prisão, agressões, violência, tudo isso conta e você pode encontrar com uma simples consulta judicial. Então, não deixe de fazer isso na sua análise de crédito. Um outro ponto importante na sua análise de crédito que você deve prestar bastante atenção é quando o cliente não apresentar um score de crédito na instituição onde você está buscando. Então, você, digamos, foi lá no Serasa, procurou um determinado cliente e não apareceu nenhum score de crédito. O que será que pode ter acontecido? O fato é que tem muita gente entrando na justiça hoje em dia e pedindo para retirarem as informações de score das bases. Isso é um direito da pessoa. Qualquer pessoa pode solicitar que as informações de score não sejam exibidas nos birôs de crédito. Porém, sem informação de score, você não consegue saber se aquele é um bom cliente ou não. Então, a minha recomendação para você é: se você encontrou um cliente que você não consegue identificar o score dele dentro de uma base confiável, não faça negócio com esse cliente. Se o cliente não tem score, ele não é um cliente para fazer operações de crédito. Outra dica importante também: procure fontes seguras de informação. Existem alguns golpes por aí onde empresas estão se passando por birô de crédito e falsificando informação sobre score. Então, procure dentro de fontes que são de fato confiáveis. Procure dentro do SPC, procure dentro do Serasa. Não use sistemas desconhecidos para saber o score de crédito de um determinado cliente, porque aquele relatório, inclusive, ele pode ser falso. Se o cliente te enviou um PDF com um relatório, não deixe de entrar no site que você confia e bater aquela informação para saber se de fato aquele score é verdadeiro e ele não tem nenhum tipo de problema de inadimplência. Outras dicas importantes para a sua análise de crédito: procure fazer negócio com empresas que possuem estrutura sólida e estabelecida há mais de 5 anos, pelo menos. Empresas novas podem falhar a qualquer momento. A gente sabe que a grande maioria dos empreendimentos não consegue sobreviver no Brasil. Então, tenha disciplina e procure clientes que já provaram que têm negócios sólidos e vão sobreviver às demandas de qualquer tipo de negócio. Todo negócio é difícil, todo negócio precisa provar que é capaz de sobreviver e você não pode ficar apostando em novos empreendedores. Não é função da ESC fazer apostas. Vocês não são sócios. A ESC não é sócia do cliente. Vocês podem ser um parceiro de crédito, mas se o cliente ficar muito rico, você vai simplesmente receber os juros da sua operação. Se o cliente perder, quebrar, você vai deixar de receber 100% do seu crédito. Então isso não é sociedade, isso é uma parceria de crédito. Não aposte em clientes que estão começando simplesmente porque você acredita que o modelo de negócio é interessante. Isso não é suficiente para comprovar que o cliente tem capacidade de fazer negócios. Recuperar dinheiro de quem não tem patrimônio também é muito difícil. Faça negócio com quem tem posses ou com avalistas que tenham posses. E tenha disciplina sempre. Avalie com cuidado cada um dos seus clientes. Mais algumas recomendações para vocês. Novamente, utilize de dados confiáveis e não confie em dados enviados diretamente pelo cliente. Número 2. Sempre faça análise de crédito de cada operação, mesmo que sejam operações repetidas com o mesmo cliente. Número 3. Defina o limite de crédito para cada cliente. Não deixe ele consumir recursos demais. Eventualmente ele pode se afogar em crédito. Número 4. Defina a sua política de crédito e tenha disciplina no uso dela. Número 5.
Faça um checklist para não esquecer de nada durante a análise. Uma sugestão de checklist faz parte do material desse curso e está disponível para você. Seu cliente e avalistas só vão pagar se tiverem dinheiro ou patrimônio. Não aposte no futuro dele. Use o passado para determinar se ele demonstra capacidade para cumprir com suas obrigações. Obrigações sociais com os avalistas e vergonha de ter o nome sujo são importantes fatores para a cobrança, mas não resolvem problemas mais graves. Defina o limite de crédito de cada cliente e faça operações com garantias sempre que for possíveis, garantias reais.